No dia 21 de março de 2010, o Phoenicia zarpou de Cape Town pelo vasto Oceano Atlântico. Uma casca de nós, desenhada no ano 600 a.C., separava os expedicionários das águas de infinito azul. Ventos e águas, estrelas no céu, os mesmos elementos da expedição original dos antigos fenícios, agora revividos pelos aventureiros modernos, em direção à sua primeira parada oceânica deste lado da África, a pequena e exótica ilha de Santa Helena. Em 2008, um grupo de aventureiros construiu na Síria uma réplica de navio fenício do ano 600 a.C. Seu objetivo? Refazer a lendária primeira circunnavegação do continente africano, encomendada pelo faraó egípcio Neco II e narrada pelo historiador grego Heródoto. Foram 20 mil milhas navegadas, parando em 15 países, ao longo de 2 anos. E um brasileiro para contar a história. Sou Yuri Sanada, documentarista oficial da Phoenicia Expedition. Beautiful day, beautiful sunrise. And yeah, we're about to start a new day. Good breakfast. Staff? 8 o'clock. Almost. Herman? Selamat pagi. Selamat pagi. A rotina a bordo se estabeleceu normalmente após alguns dias no mar. Todos sabiam o que fazer, mesmo os recém-chegados. De cara foram necessários reparos a bordo. Desta vez, num dos lemes que estava se soltando. Ointment that's meant to stop us getting a bacteria that causes wounds and cuts to go septic. So every member of crew has to take a little bit of this ointment and actually put it inside their nostril. And there's a bit of a debate as whether it should be 1 time or 5 times on following days. But anyway, we're just doing it once, and we hope it's going to save the crew from dying. A pesca não era um esporte a bordo, mas uma necessidade. Peixe é o alimento fresco mais saudável para quem está cruzando um oceano, sobretudo num barco pequeno e sem recursos como este, que iria ficar meses no mar até atingir a costa europeia. Infelizmente, de tempos em tempos, um tubarão mordia a isca artificial. Se ele fosse muito grande, a linha de pesca quebrava, mas se ele tivesse um porte médio, ficava preso ao barco. Era necessário, então, trazê-lo para bordo, para então devolvê-lo ao seu habitat natural, o mar. Nesta ocasião, era muito necessário prestar atenção ao retirar o anzol, cujos dentes afiados podem cortar como navalha. Quase podia-se sentir a alegria do peixe ao ser devolvido ao mar. Qualquer oportunidade era usada pelos tripulantes para quebrar a monotonia dos longos períodos no mar. Aqui uma dúvida de física dividiu os tripulantes. We're just determining whether a rusty gas bottle, empty, whether it will sink or whether it will float. If it floats,
then we don't want to dispose of it this way because it'll be a hazard to shipping. And but if it does sink, then it's as good a way to dispose of it anyway. We're about I don't know, 2 miles, 3 miles of water here, so it'll be good to dispose of it here. So you say it's gonna float? No, it's going to sink. And I've made a bet with Peter over here. He says it's going to float for 12 beers at St. Helena. Right, testing. That looks very much like a floater to me. They're holding the rod, good. Is it 2,000 or do you guys want to test the second bottle? So that's $20 and 2 dozen beer. And the winner is? Oh, very happy man. The happy and drunk man. Yeah. How did you know that? Well, ships don't sink and they made a steal. I was convinced it would stick. This is chocolate and cherry muffins. Special happy hour. Special happy hour, yeah. There are 11 of us on a very strange expedition. We are trying to recreate a Phoenician voyage from Syria around Africa and back to Syria in a clockwise fashion. We are currently underway to St. Helena, going 5 knots in a replica Phoenician boat. Our website, www.phoenicia.org.uk. Hope you find this. Durante cada happy hour, as garrafas de vinho esvaziadas se tornavam parte de uma das mais antigas tradições de travessias marítimas. Philip aproveitou a maré de boa sorte na pesca para testar uma máquina de vácuo que ele carregava desde a Síria. Seu plano era armazenar peixes para a longa travessia, para os dias em que o mar não os fornecesse. Mas o Atlântico vinha fornecendo peixes mais regularmente, e os tripulantes tinham que esforçar para ter criatividade no preparo, como neste belo prato de peixe com cebolas. Nesta perna, o Fenice atingiu outra marca especial. Cruzou pela primeira vez a linha do tempo de Greenwich, que dividiu os hemisférios leste e oeste, ou oriental e ocidental. Datas e feriados terrestres também eram seguidos a bordo, o que era importante para quebrar a monotonia das lentas travessias. What was that? Dourado? Say again. What do you think it is? I'm not sure what it is, but it's blue. Blue Dourado? Could be, hopefully. Think it's a big one? Yes. Heavy. It's got loads of strain on it. Oh, Loads of strain. Look at it. it's coming, it's coming. Oh, really blue. Hey, my fun like deep in the boat. Dourado? Is it fighting? Okay, you guys playing tricks on me, aren't you? God, you can't do this to me. April's full. Gee, April 1st. it is April Fool's Day. Son of a gun. Big fish, huh? So I got the big fish. It was a big fish, a big oil bucket. Já no feriado de Páscoa, a tradição seguida foi dos norte-americanos, e Alice preparou ovos de Páscoa para todos. Mas ao invés de serem de chocolate, como no Brasil, Páscoa. Brazil, you holiday or not? Yeah. são cascas de ovos vazias e pintadas com motivos alegres. Após 16 dias no mar, desde que deixaram Cape Town, a pequena ilha de Santa Helena estava ali, pronta para ser desvendada. St. Helena, here we come, eh? Here we come in the dark, but it's better to do it during the daylight. So yeah, we've got an hour and a half left, 2 hours with a bit of luck. So hopefully we'll just about be able to see our way in. Hopefully we'll be all right.
Como o dia já estava anoitecendo, após ancorarem, os tripulantes, menos os vigias, foram descansar. O dia seguinte seria bem cheio com certeza. Logo pela manhã, o médico da ilha veio a bordo. Um dos maiores temores de comunidades como esta é que os visitantes tragam doenças que possam contaminar a todos. Infelizmente, a nova tripulante Vanessa é diagnosticada com temperatura acima do normal. Ela tem que ir ao hospital de Jamestown, a capital da ilha, para ser examinada. No final, ela tinha rubéola e teria que deixar a expedição neste ponto, retornando a Cape Town no navio da ilha. Alguns tripulantes tiveram que ficar a bordo para vigiar o barco, então se distraíam com pescaria para o almoço ou saltando no mar para nadar. Os outros se preparavam para ir à terra. A ilha vulcânica de Santa Helena tem apenas 16 km de comprimento por 10 km de largura. Ela fica literalmente no meio do nada, a quase 3.000 km da América do Sul, quase 2.000 km da costa africana e a 1.125 km da ilha de Ascension, que é a terra mais próxima e também o próximo destino do Fenícia. A população é de 4.200 habitantes, descendentes de ingleses, indianos, escravos africanos e asiáticos. Jamestown é a única cidade da ilha e é fascinante pela sua configuração. Uma cidade que cresceu comprimida por uma fenda, ou vale. Ela surgiu na época de ouro dos navios à vela, quando era usada como parada para navios trazendo chá da Índia em direção à Inglaterra. Logo na chegada, a escadaria de Jacó chama a atenção, pois permite escalar até o topo dos paredões rochosos. Construída em 1829, ela tem 699 degraus e 300 metros de altura. Antigamente era usada para subir adubo e descer produtos das plantações da ilha. Perto da escadaria fica a destilaria que produz o tung, um destilado feito de uma fruta de cactos trazido para a ilha da costa leste africana. How do you like to step on Vera's shoes? They're nice, they stick to the feet. No flip-flopping around. Sexy, Brazilian. O ponto de encontro dos velejadores que vêm a Santa Helena é a Ann's Place, uma lanchonete perto do porto. Seu teto é enfeitado por diversas bandeiras doadas pelos visitantes. Uma das vantagens de se viver numa ilha tão isolada é a tranquilidade. Onde mais um banco tem uma cadeira como portão de segurança.
Como tudo que acontece em uma ilha tão pequena logo vira notícia, os tripulantes foram convidados para dar entrevista na rádio local. We're going to speak like men on the radio. It's people in the studio, all from that ship that we heard so much about just recently that would be coming in on such and such time and a day and that sort of thing. But I understand from the captain, Captain Philip, that you came in here last night, was it, or yesterday afternoon? Yeah, we arrived last night just before dusk, about 7:30. Now, this Venetian ship, we've heard a lot about it. We heard when she was going to leave Cape Town. We've been checking on the time coming up and how long it'll take to get here. You finally arrived. But what is the story behind this particular ship? Because I understand that it's nothing very modern. It goes back to the Stone Age. Yep, it's a replica of a ship from 2,500 years ago. From the Sem dúvida, o personagem mais famoso ligado à ilha é o imperador francês Napoleão Bonaparte. Napoleão foi uma figura muito importante para a história mundial, inclusive para a história do Brasil, pois foi por medo dele invadir Portugal que os reis mudaram sua residência para o Brasil. Ele se tornou general do exército francês com 27 anos de idade e não parou até se tornar imperador da França, tendo conquistado os países vizinhos. Porém, após ser derrotado em Waterloo pelo almirante inglês Lord Nelson, foi exilado na ilha italiana de Elba, no mar Mediterrâneo, de onde escapou. Quando recapturado, foi trazido para Santa Helena, onde os britânicos mantiveram várias tropas e navios patrulhando a ilha o tempo todo. At 7:30, just as dusk was setting in, Napoleon and his party came ashore. According to the records, they say practically everyone on the island was at the upper jetty. Okay? They all wanted to catch a glimpse of Napoleon, that's understandable. But the question is, how could the islanders know about the arrival of the Northumberland? More than likely they knew about the outcome of Waterloo, which was decided on the 18th of June. Ele chegou à ilha em 1815 e morreu em 1821. Para seguir os passos de Napoleão na ilha, primeiro é preciso visitar a calha da família Balcombe, chamada de Briar's Pavilion. Nessa agradável construção, ele morou como hóspede até que a casa chamada Longwood fosse terminada. Longwood, ele passou seus últimos anos. Oficialmente, a casa foi adquirida pelo governo francês e assim permanece até hoje. Do lado de fora, o belo jardim indica que o exílio de Napoleão, ao menos, foi em um lugar agradável. O imperador Napoleão, pois ele manteve seu título mesmo depois de exilado, foi enterrado num bosque próximo,
onde até hoje a sua tumba permanece. A ele é atribuída uma frase que parece ter sido cunhada para explicar sua vida: do sublime ao ridículo é apenas um passo. Outro ponto interessante é a Plantation House, lar do governador da ilha, e do Jonathan, o ser vivo mais antigo do mundo. Esta tartaruga gigante tem mais de 180 anos de idade. Antes de voltar a Jamestown, os expedicionários foram levados a conhecer o outro lado da ilha, com rochas exuberantes. E até um curioso muro de arrimo feito de pneus. Curioso, pois são poucos carros na ilha produzindo pneus velhos. De volta a bordo, eles combinaram quais seriam os próximos passos. Começando os preparativos para partir, Philip e Steph se uniram a Aziz na compra de alguns mantimentos, no mercado municipal de Jamestown. Aqui, o truque é chegar cedo, pois dependendo da época do ano, os poucos produtos produzidos na ilha logo são vendidos. Após apenas 4 dias na ilha, o Fenicia levantou âncora para seguir em direção a outra pequena ilha no meio do Atlântico, o território britânico Ascension Island.